Bom dia, né, a todas, todos, todes. Essa é a nossa oitava aula, salvo engano, da disciplina de Filosofia do Direito da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, né, na modalidade PLE, perdão, PLE, tô doido, na modalidade, né, de ensino híbrido. E a aula de hoje vai ser sobre o direito em Levinas, o eu, o outro e o terceiro. Levinas é um filósofo ainda muito pouco debatido no Brasil, quer dizer, a relativamente pequena produção sobre o Levinas no Brasil, e menos ainda no que diz respeito ao direito, embora seja, a meu ver, um dos pensadores mais interessantes, né, do século XX. Não vou fazer como um amigo nosso, né, Dante, dizer que não há pensadores interessantes do século XX, mas Levinas é seguramente um dos pensadores mais interessantes do século XX. Eu não organizei essa disciplina de hoje, essa aula de hoje, em tópicos, né? Eu acabei me esquecendo de novo de estabelecer tópicos para a aula, mas acredito que vai ser relativamente breve, né? Primeiro, acho que é importante voltar, né, como em todas as nossas aulas anteriores, né, a fazer uma breve recapitulação, né? Primeiro ponto que eu imagino que já tenha ficado fixado na mente de vocês. Filosofia do direito é um debate racional sobre o valor justiça. O foco central da filosofia do direito é debater as nossas concepções do que é o justo e do que é o injusto. A filosofia do direito antiga e medieval, que a gente estudou com a Antígona, a gente estudou com Dante, não o Dante Chagas, o Dante Alighieri, né? A filosofia do direito antiga e medieval, ela é responsável pelo justnaturalismo clássico. Por quê? Porque ela parte do pressuposto de que existe uma concepção objetiva de justo. Os valores, eles são objetivos, os valores, eles são naturais, nós não criamos valores, nós descobrimos valores que já estão aí instituídos por Deus, pelo cosmos, ou por quer que seja, né? A filosofia do direito moderna, como a gente viu, vai ser uma das bases, né, para o positivismo, precisamente por acreditar que as nossas concepções de justiça são sempre subjetivas. E se a minha concepção de justiça é sempre subjetiva, então não cabe ao direito realizar o valor justiça, porque ele sempre vai ser relativo, vai sempre depender das particularidades pessoais dos indivíduos, né? Cabe ao direito construir instrumentos para conciliar os nossos diferentes valores e evitar que a gente se mate. O objetivo do direito não é realizar o justo, é simplesmente garantir a paz social e a conciliação entre diferentes concepções de justiça e de bem comum. E a filosofia do direito contemporânea, né, que vai dar origem, ou vai dar vazão ao justculturalismo, e aqui eu estou pensando em justculturalismo no sentido muito lato, né, ela vai entender que as concepções de justiça, elas são, na verdade, intersubjetivas. Em que sentido? Né? Diferentes povos, diferentes culturas têm concepções próprias de justiça, e o que o direito faz, no fundo, é a materializar essas concepções comunitárias, essas concepções culturais do justo para um determinado povo e em um determinado período. Né? Claro que aí a gente vai ter, enfim, duas escolas muito distintas, né? Duas ou três, né, digamos, escolas muito distintas que a gente trabalhou nas nossas últimas aulas. Né? Todas elas vão argumentar pela historicidade dos valores, mas elas vão ter algumas diferenças. Né? Primeiro, a gente teve o idealismo alemão, a gente discutiu Schelling numa aula, né, e falou brevemente de Hegel em outra, que vai entender que existe um ideal de justiça compartilhado por uma coletividade, e esse ideal de justiça se encarna no Estado. Quer dizer, isso é a base do idealismo alemão. Né? Por outro lado, o marxismo, né, que a gente viu com a Rosa Luxemburgo, assim como o movimento da negritude,
vai dizer que não. Na verdade, nunca há numa sociedade uma única ideia de justiça. Sempre há diferentes ideais de justiça conflitantes, ideais que dizem respeito a posições políticas e sociais que são diferentes dentro de uma sociedade que nunca é simétrica, né? Ela é sempre atravessada por relações de poder que são relações assimétricas. O marxismo ele vai dar ênfase, né, nas relações de classe e como isso afeta a nossa percepção da justiça e como isso modela a estruturação do direito, né? E o movimento negritude, a gente viu isso a partir do Aimé Césaire, né, da obra do Aimé Césaire, na nossa última aula, ele vai entender que o colonialismo, que é central ao capitalismo, né, estabelece entre diferentes raças no planeta, né, posições diferentes. Então, não é possível debater justiça em abstrato, porque nós vivemos em uma sociedade atravessada por relações imperialistas e coloniais, e essas relações elas transformam o direito em um instrumento para manter determinadas posições desiguais entre povos distintos, né? Tranquilo isso? Mesmo? Alguma dúvida em relação ao que a gente viu até agora? Perfeito, ótima síntese. Tentando dar uma linha, né, um fio de fogo, como diz o professor Joaquim Carlos Salgado, né, uma linha que, a despeito das profundas diferenças, né, ao longo da história entre essas escolas, mas que permite que a gente veja que há uma certa, vamos dizer assim, uma certa racionalidade, há um certo sentido dentro do desenvolvimento da filosofia do direito, dos gregos aos nossos dias. Assim, ela caminha de uma forma que é explicável esse movimento. Bom, hoje a gente vai partir de um problema que nós começamos a desenvolver na nossa aula anterior sobre a Aimé Césaire. Que problema é esse? É que talvez, o humanismo do pensamento ocidental, talvez o culto do pensamento ocidental ao ser humano e aos potenciais, né, demiúrgicos, né, do ser humano, de dar significado à própria realidade, tudo isso que a gente tem visto ao longo do nosso curso, né, boa parte dos autores que a gente trabalhou até o momento, né, salvo raras exceções, né, são autores do Ocidente, né, talvez esse culto do Ocidente à razão tenha levado ao nazismo. Há uma expressão do Philippe Lacour-Labarre que o nazismo é um humanismo, em que ele vai argumentar que essa é uma discussão que ela atravessa a filosofia desde a década de 40, pelo menos, né? Será que o nazismo é um desvio de curso na história do Ocidente? Ou o nazismo é uma consequência lógica do pensamento ocidental? A mesma coisa a gente poderia dizer em relação ao racismo, né? Há muitos autores que vão argumentar que o racismo não é constitutivo da sociedade capitalista moderna. O racismo é um acidente dentro da sociedade capitalista moderna. Mas muitos filósofos eles vão caminhar na direção oposta. Eles vão dizer, olha, é o caso do Aimé Césaire na nossa última aula. Né? O Aimé Césaire vai dizer, olha, o nazismo vivenciado na Europa é a consequência lógica, é o resultado natural de uma civilização que caminha sempre para estabelecer desníveis entre pessoas, né? E para indicar, olha, existe um grupo de seres humanos, né, homens, brancos, héteros, sem deficiência, né, que dominam a razão e, por conseguinte, né, devem ser a locomotiva do mundo, e todos os demais seres humanos que são semi-humanos, né, são seres humanos limitados, né? E em virtude disso, né, são menos humanos que os outros, né, e em virtude disso eles podem ser coisificados, eles podem ser objetificados, instrumentalizados ou tutelados, né? O Aimé Césaire vai dizer, olha, longe de ser um desvio de curso, né, longe de ser uma espécie de acidente, o nazismo é o resultado
de um processo de desenvolvimento, né? De progressivo desenvolvimento da lógica intrínseca ao pensamento ocidental. Surpreendente, aliás, tem uma passagem do Woody Allen que eu acho maravilhosa. Tudo bem que o Woody Allen está cancelado, né? É sempre polêmico citar o Woody Allen em virtude, enfim, das suas inúmeras indiscrições, né? Para dizer o mínimo, né? Ele tem uma vida, no mínimo, moralmente complicada, né? Mas, para não dizer juridicamente complicada, né? A se provar que ele, de fato, enfim, deixa para lá. Mas há uma frase do Woody Allen, num filme, que eu acho sensacional. Ele diz assim, eu odeio filmes sobre o Holocausto, que eles ficam chamando intelectuais europeus para ficar explicitando o seu escândalo e o seu choque diante de Auschwitz, como se fosse uma coisa absolutamente surpreendente. O surpreendente é que só aconteceu uma vez. Para mim, assim, considerando a maneira como o Ocidente o que as pessoas deveriam tentar explicar não é por que aconteceu, mas por que aconteceu em apenas uma ocasião. Então, um pouco nessa linha, né, que parte da filosofia no século XX vai caminhar. Eu vou citar dois autores que eu gosto muito, 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 muito. Um é o Georges Bataille. Bataille, ele é um autor que vai dizer o seguinte, ele tem uma tese que alguns autores definem como a da soberania do inútil. Ele vai dizer o seguinte, a graça da vida humana, aquilo que dá sentido à vida humana, aquilo que nos realiza, não tem utilidade. Quais são os grandes momentos da nossa vida? São os momentos de festa, as festas populares, por exemplo, Natal, Carnaval, Réveillon, a Páscoa, são momentos, né, que não servem para nada, no sentido de que eles não servem para a manutenção da vida e da sociedade humana. Eles são momentos de desperdício de energia, digamos assim. São eles que dão significado à minha existência, são eles que me humanizam. Se eu vivesse, né, estritamente para a manutenção da minha própria vida, se eu vivesse sempre da mão à boca, digamos assim, né, eu vivo para trabalhar, eu trabalho para viver, se eu estivesse condenado a uma existência assim, né, a minha vida não teria sentido. Para o Bataille, o que dá significado à vida é a festa. Né? Meio que o Luiz Simas também não vai dizer isso. Né? O que dá significado à minha vida é aquilo que eu considero propriamente inútil. A religião, por exemplo, o Bataille ele vai dizer, por que a religião dá significado à existência humana? Porque quando eu, sei lá, pego um bezerro, e ao invés de eu comer o bezerro, eu sacrifico esse bezerro ritualisticamente, eu estou entregando, né, ao inútil, digamos assim, né, para ele é isso que torna a vida humana sublime, algo que eu poderia usar para a manutenção da minha existência física. Se eu passo, né, 2 meses, né, preparando uma festa do Rosário, a comunidade inteira gasta 2 meses. Ao invés de eles estarem, sei lá, lavrando o campo, eles estão lá preparando, como é que eu vou dizer, as imagens e as músicas para a procissão, né? Isso é, em tese, inútil. Para o Bataille, toda a sociedade pressupõe, né, um espaço grande para a inutilidade. Isso faz parte da existência humana. Menos, o Bataille vai dizer, a sociedade ocidental e, em especial, a sociedade capitalista. A sociedade capitalista é absolutamente obcecada em reduzir todas as esferas da vida a algo instrumentalizável para a própria produção. Então, sei lá, sexo já não é mais entretenimento livre. O objetivo do sexo é que você tenha um aumento de serotonina que te permita produzir melhor. Sei lá, meus momentos de lazer não vão ser para eu ler revista em quadrinhos, ou para eu ler Dante ou Virgílio. Os meus momentos de lazer vão ser para eu ler autoajuda, para me tornar mais... para eu me tornar um empreendedor
mais dinâmico, né? Então, gradualmente, a sociedade capitalista ela tende a destruir o inútil e, por conseguinte, ela tende a destruir o significado mesmo da existência. E para o Bataille, o auge desse processo é o nazismo, é a tentativa de instrumentalizar tudo, instrumentalizar a existência humana como um todo, a serviço, vamos dizer assim, da reprodução do próprio capital. Muito abstrato, gente. Muito abstrato. Não, a Ellen Wood mostra uma coisa parecida quando ela define a sociedade capitalista como uma sociedade de mercado, porque é basicamente isso que ela diz, que diferentemente da modernidade, em que a economia de mercado existia, mas ela era apenas parte do mundo moderno, na sociedade contemporânea a gente tem uma sociedade de mercado, de modo que todas as relações sociais, relações de produção, todas as coisas giram em torno do mercado em si. É ele que estabelece os objetivos, metas da humanidade como um todo. Então, se antes na modernidade você tinha uma preocupação com terras, títulos ou qualquer coisa do tipo, isso perde completamente sentido agora que você tem que ter toda a sua vida instrumentalizada a partir do que é definido pelo mercado como objetivo final. Tanto para o Estado quanto para a sociedade em si, tudo gira em torno disso. Perfeito. Aliás, eu estava conversando um dia desses com meu amigo Adilson Moreira. Gente, eu adoro exibir os meus amigos famosos, né? Eu estava conversando um dia desses com meu amigo Adilson Moreira, que está agora em Berkeley, e ele me contou uma coisa que eu fiquei estarrecido. Que existem acadêmicos, isso é muito comum nas grandes universidades americanas, como Harvard ou Berkeley, né? A Ivy League, né? As principais universidades americanas, existem acadêmicos que se casam com interesses estratégicos, é aquilo que eles chamam de power couple, quer dizer, o casal poderoso. Eu me caso com, sei lá, Barack e Michelle Obama. Eu amo a Michelle Obama, não gosto nem um pouco do Barack, mas eu me caso estrategicamente com uma pessoa que pode aumentar a minha projeção midiática e de carreira. Eu me caso com uma pessoa que fica bem no LinkedIn. É um pouco isso. Então, até a minha vida, até aquele aspecto mais básico da minha vida privada, ele é reduzido a um cálculo de custo-benefício. Para o Bataille, isso é profundamente desumanizante. Não existe vida humana possível se eu não tenho um espaço mínimo para o dispêndio improdutivo, é o termo que ele vai usar. Ele tem isso é interessante como isso é central na obra dele, né? Ele tem um livro que eu gosto muito chamado O Erotismo, em que ele vai falar da sacralidade do erotismo, assim, o erotismo como experiência de desperdício de energia. Quer dizer, a pessoa que ela... Aí eu me lembrei de outra frase do Woody Allen, olha só, né? Que perguntaram num filme para o Woody Allen, você acha sexo uma coisa suja? Ele pensa e responde, depende, só quando bem feito. Quer dizer, sexo bem feito é sujo, sexo mal feito é uma coisa limpinha, asepsiada, né? Mas essa obra do Bataille, né, o erotismo, não é simplesmente sobre sexo. Por exemplo, ele fala metade do livro sobre religião, sobre experiência religiosa. Mas ele vai dizer que a experiência genuinamente erótica, a experiência que nos dá prazer e que é uma experiência humanizante, é uma experiência que não se reduz a cálculo de custo-benefício. Um ser humano que reduz a própria vida a um cálculo de custo-benefício, como essa galera do Power Couple, né? Boa parte da lógica, né, que se dissemina hoje, né, dentro de um discurso de empreendedorismo, né, seja empreendedor de si mesmo e por aí vai, né, ele está mutilando aquilo que há de mais essencial, aquilo que o diferencia de uma formiga dentro de um formigueiro. Quer dizer, então, para ele, o nazismo é a expressão última dessa tendência natural, digamos assim, né, do mundo ocidental como um todo. A gente quer sempre perguntar qual é a utilidade daquilo que a gente faz. Ele vai dizer, olha, desde os primórdios até hoje em dia, né, o Ocidente ele vai gradualmente reduzindo a esfera, né, o espaço do prazer desinteressado, digamos assim, né, e o ápice disso é o nazismo, isso é o Bataille, né. O Vitor comentou, né, que não é absurdo, só um pouco radical, né.
O Batalha é um cara radicalíssimo, assim, mas ele faz algumas das críticas mais interessantes, ainda na década de 40, ao desenvolvimento do nazismo. É uma figura que eu acho muito, muito curiosa. E a Luísa comentou, né, que os Power Couple parecem fanfic. Né? Bom, além do Batalha, há um outro autor, desse eu devo dizer que eu não gosto muito. Acho, inclusive, que essa figura queima no inferno, que é o Karl Popper. E o Popper, ele tem um livro, que é um livro antitotalitário, né, muito conhecido, sobretudo entre liberais, né, muito citado e muito pouco lido, porque, enfim, liberal tem mais a fazer além de ler, né, eles estão ali para ganhar dinheiro, mas ele escreveu um livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. O subtítulo do livro seria, ele acabou tirando, né, suprimindo o subtítulo, mas seria Falsos Profetas, Platão, Hegel, Marx. O objetivo dele é argumentar o Popper era um intelectual judeu, né, cuja família teve que se refugiar na Inglaterra, e ele vai argumentar que, desde Platão, o Ocidente tende ao fascismo. Por quê? Porque o Ocidente é obcecado em reduzir a pluralidade de ideias e de concepções de mundo a uma única ideia, enfim, homogênea de organização social. Então, desde que Platão escreveu a República, os pensadores, né, os intelectuais no Ocidente são absolutamente preocupados em exterminar a democracia, que pressupõe a pluralidade, a multiplicidade de ideias, subjugando o embate, né, de visões de mundo a um único modelo uniforme. Quer dizer, tentar racionalizar, com muitas aspas, né, a vida social para o Popper significaria impor uma visão única sobre as relações humanas, né, contra essa diversidade, vamos dizer assim, natural de visões de mundo que nós temos. Tranquilo isso? Há vários outros exemplos que eu poderia dar. Né? Bauman escreve sobre o Holocausto e sobre a relação entre a racionalidade ocidental e o Holocausto. Quem mais? Hannah Arendt, obviamente. Isso. Né? A Arendt ainda vai um pouco nessa linha também do Popper de relacionar o marxismo diretamente ao totalitarismo e tudo mais. Sim, porque para eles qualquer experiência de sociedade planejada é uma tentativa de redução do real ao ideal. Que, no fundo, é meio o ponto, né, que eles tentam combater. Né? O Vitor comentou aqui, né, vejo muito assim também, porque o Ocidente parece não suportar paradoxos. Né? Sim, essa ideia de que nós precisamos reconciliar todas as diferenças, né, dentro de uma única explicação totalizante. Né? O Kelsen fala disso. O Kelsen ele vai escrever, veja, eu citar Kelsen é muito raro, porque eu particularmente não gosto do Kelsen também. Mas, o Kelsen ele vai escrever que o totalitarismo político é uma consequência do totalitarismo filosófico, epistemológico do pensamento ocidental. Ele vai dizer que o pensamento ocidental não lida bem com o relativismo. Mas por que eu estou dizendo isso? Né? Porque esse problema também será chave na obra do Levinas. O Emmanuel Levinas é um filósofo primeira observação, gente, não é Levina e não é Levinas, é Levinas. Ele é lituano, ele não é francês. É muito engraçado, né? Muita gente fala em Descartes ao invés de... Não, tem vários engodos, né, nesse sentido, né? Mas não é Levinas, não é Levinas, é Levinas. O Emmanuel Levinas, ele, salvo engano, é o primeiro filósofo que a gente está trabalhando aqui, que nasceu de fato no século XX.
Ele não só foi educado no século XX, né, mas ele nasceu no século XX. É um lituano radicado na França, por isso que muita gente acha que ele é francês e até pronuncia o nome dele de uma forma afrancesada, né? Porque ele passou boa parte da vida na França e sempre escreveu em francês, embora tenha sido educado em hebraico inicialmente. A primeira língua dele é o hebraico, é a língua que ele falava em casa, e na escola ele tenha sido educado em russo. Ele foi letrado em russo. Mas a verdade é que ele decidiu fazer universidade na França. Sorte dele, diga-se de passagem, vocês vão ver por quê. Mas ele decidiu ir para a França estudar. E na França ele começou a escrever sempre em francês. Por que eu digo que ele ter ido para a França na juventude foi uma sorte? Porque toda a família dele, os irmãos, o pai e a mãe, foram mortos pelo nazismo na Lituânia, com a colaboração dos nacionalistas lituanos. Eles foram mortos num dos inúmeros pogroms, né, que o nazismo empreendeu na Lituânia. O Levinas, ele entrou para a resistência armada, digamos assim, né, francesa contra o nazismo. Então, quando ele foi preso, e ele passou 5 anos, né, de 1940 a 1945, em um campo de prisioneiros militares, ele acabou não sendo morto. Embora ele fosse reconhecido como um prisioneiro judeu, sendo militar, sendo um prisioneiro de guerra, ele tinha algum nível de proteção que, nos campos de concentração, não era conferido aos judeus, vamos dizer assim, comuns. Vocês percebem? Então, vocês vejam que é uma vida profundamente marcada pelo nazismo, né? Uma vida que ela foi profundamente, literalmente, perdeu toda a família e boa parte dos amigos em virtude da ascensão do nazifascismo na Europa, né? Então, não é à toa que esse problema, né, que a gente discutiu aqui, né, de como de pensar o que teria dado ensejo, né, o que teria dado causa ao nazismo, né, será um problema cardial no trabalho dele, né? Ele foi, a partir de 45, né, quando ele sai desse campo de prisioneiros, ele se torna diretor da Escola Normal Israelita Oriental, mas ele só ganha posição em uma universidade propriamente, ele só se torna professor universitário em 1964. O sistema francês de educação é muito rígido, é praticamente um mandarinato, né? Então, você se tornar professor em uma universidade francesa depende de um cursus honorum, né, de uma trajetória de carreira muito longa. E ele teve uma trajetória ainda mais longa, e a gente pode imaginar por quê, né? Um estrangeiro, do leste europeu, judeu, sem família, pobre, né? Então, só em 64, ou seja, só vendendo por 59 anos, né? 58, algo do gênero, não sou bom de cálculo. Mas só em 64 ele se tornou professor universitário, né, de fato. Conseguiu uma posição em uma universidade francesa, que é a Universidade de Poitiers. Em 67, ele se tornou professor da Universidade de Paris, Nanterre, e ele teve vários colegas, né, acho que a maioria um pouco mais jovens do que eles, e que são figuras centrais hoje para pensar a filosofia contemporânea. Ele foi colega do Paul Ricoeur, quem trabalha com hermenêutica seguramente já terá ouvido falar do Paul Ricoeur. Ele foi colega do Jean-François Lyotard e do Alain Touraine, que são dois nomes importantíssimos para debater o pós-modernismo, né? São dois dos filósofos que ajudaram a conceituar a ideia de pós-modernismo. Ele foi colega do Henri Lefebvre, quem foi aluno da Júlia, né, já terá ouvido longamente ela falar do Lefebvre. Ele também foi colega do Jean Baudrillard, um outro filósofo muito importante dentro do pensamento francês, né? E, finalmente, em 74, ele se torna professor na Sorbonne.
Tem alguns outros episódios interessantes na vida dele, né? Por exemplo, ele participou de alguns encontros com o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II fazia na sua casa de veraneio, quer que seja, né, uma série de encontros para debater filosofia. Ele próprio defendeu uma tese em filosofia e ética, né? Então, ele chamava o Levinas para participar dessas discussões, né? Ele estava sempre muito bem acompanhado, exatamente. Né? Bom, eu sempre confundo, desculpa, o Henri Lefebvre com o Lucien Lefebvre, porque não sei se eles são parentes, mas é que o último ele é muito importante para os análises, para a história propriamente dita. Aí eu sempre que vejo o nome dos dois, eu sempre tenho que ir no Google para saber de quem estão falando. Eu confesso que eu também. Eu sempre fico com o pé atrás quando eu falo do Lefebvre, eu fico assim, bom, qual dos dois? Né? Bom, tudo na vida do Levinas veio tarde. Então, por exemplo, ele só começou a receber algum reconhecimento na década de 80. Em meados da década de 80, que ele começa a ser citado, começa a ser estudado, começa a passear com o Papa. Antes disso, ele era uma figura muito pouco conhecida. Né? Ele tem duas obras que são centrais, que é a Totalidade e Infinito, que é de 61, e Outramente e Ser, que é de 1974. Para quem tiver curiosidade sobre a obra dele e quiser se iniciar, eu não recomendo nenhuma das duas. Eu recomendo, na verdade, se você quer começar a ler o Lefebvre, o Levinas, que o Lefebvre na cabeça. Se você quiser começar a estudar Levinas, para além de alguns trabalhos de autores brasileiros, de introdução ao Levinas e tal, um livro que eu gosto muito é o discurso que o Jacques Derrida, que era amigo e aluno do Levinas, né? O discurso que o Jacques Derrida faz no velório do Levinas. Chama Adeus Emanuel. Na verdade, em português ficou Adeus a Emanuel Levinas, mas em inglês era Adeus Emanuel. É um discurso espetacular. Porque, na verdade, o Derrida, assim, deve ter sido uma coisa meio bizarra, né? Eu vou discursar no seu velório, e ao invés de eu fazer um discurso afetivo, eu vou fazer uma espécie de tratado filosófico. Por favor, não façam isso no meu enterro. Eu fico lendo, eu falo, gente, mas que coisa louca, assim. Ele faz uma espécie de introdução, deve ter ficado exatamente, deve ter ficado umas 3 horas mesmo. Ele faz uma introdução à filosofia do Levinas no discurso de enterro do Levinas. Então, que coisa de mau gosto. Mas é muito bom. Como um guia para os grandes problemas da filosofia do Levinas, é muito bom. O próprio Levinas vai dizer, né, que a vida dele, isso é uma frase dele, ele vai dizer que a vida dele foi dominada pela memória do horror nazista. Daí que ele tenha feito da filosofia dele, né, uma necessidade de refundar a filosofia. Há uma frase muito conhecida, né, de outro intelectual judeu, mas de uma corrente distinta da do Levinas, né, que é o Adorno. Adorno é um dos grandes nomes da teoria crítica. Né? O Adorno ele vai dizer o seguinte: não é possível fazer poesia depois de Auschwitz. Não é muito radical, eu acho que é uma frase muito bonita, assim, muito emblemática. Não é possível fazer poesia depois de Auschwitz. Todo humanismo ocidental morre diante de Auschwitz, e a Auschwitz se torna um problema absoluto. Né? Aliás, Hannah Arendt tem uma frase semelhante. Ela vai dizer que a própria discussão, todas as categorias políticas do pensamento ocidental depois do nazismo se tornam obsoletas. A verdadeira discussão já não é mais entre, sei lá, esquerda e direita, liberal e progressista. A verdadeira discussão depois de Auschwitz deve ser entre democrático e fascista, vamos dizer assim, pró e contra o totalitarismo. É um pouco a observação da Arendt. Né? Eu teria minhas discordâncias em relação a essa formulação, mas eu acho que é impactante mesmo assim. O que todos esses intelectuais que eu estou citando, eles têm em comum? Né? É a percepção de que não há como escapar do nazismo
pelos marcos da filosofia ocidental hegemônica, porque a própria filosofia ocidental hegemônica preparou o caminho para o nazismo. Quer dizer, não dá para desconstruir a casa do mestre com as ferramentas do mestre, né? Eu não posso fazer uma crítica plena a essa experiência radical que foi o nazismo, como eu disse, né? Da perspectiva do Aimé Césaire, por exemplo, né? Não tem nada de novo no sentido de que o nazismo é o transplante para a Europa do mesmo tipo de prática que já se dava na África. Mas o que eles vão dizer o nazismo é a percepção de que a linguagem jurídica e política que nós temos para descrever a nossa vida coletiva, ela é insuficiente. E aí, daí a necessidade de construir uma outra filosofia que repense, né, repense o Ocidente dentro de novos marcos. Tranquilo isso, gente? Não é à toa que o Aimé Césaire, né, ele vai fazer todo uma... Ele vai dizer, olha, e em diálogo com o nazismo, ele vai dizer, olha, o nazismo é o símbolo de que toda o discurso, né, toda a retórica segundo o qual, né, a conquista da Ásia, da África e das Américas, né, seria o fruto da racionalidade europeia, né, é uma mistificação. O Ocidente dominou outros povos porque ele tinha três coisas: armas, germes e aço. Nenhuma das três coisas depende da superioridade intelectual do homem branco. Depende de sorte, né? O azar, né? Armas, germes e aço. Dito isso, né, nós precisamos reabilitar as cosmovisões, né, digamos assim, de outros povos, porque elas podem oferecer um antídoto para impedir que horrores tais como o nazismo e o colonialismo se repitam, né? É um pouco esse o desafio-chave, é o desafio-chave que vai atravessar a obra do Levinas. Tranquilo aqui? Aí tem algumas outras questões, né? Tem algumas outras peculiaridades, né? Eu coloquei aqui, desencontro com Heidegger. Por quê? O Levinas, ele será um dos responsáveis pela introdução da filosofia do Russell e do Heidegger na França. Isso antes do nazismo, inclusive. Ele vai ser um dos primeiros, talvez o primeiro grande pensador de língua francesa, que escreve em francês, a começar a debater o pensamento do Russell e o pensamento do Heidegger, né, que são os pais, né, da hermenêutica fenomenológica. Né? E o que interessa, sobretudo em Heidegger, né, o que interessa, qual a característica de Heidegger que interessa ao Levinas? É exatamente a crítica que o Heidegger faz à tecnociência. A tecnociência como um projeto, né, de dominação ocidental sobre o mundo. O Heidegger é um grande crítico da tecnociência. Né? O Heidegger ele vai dizer que, desde Platão, o Ocidente ele reduz o pensamento ao controle utilitário das coisas, meio como Batalha. Né? Ele vai dizer, nós ocidentais achamos que compreender uma coisa, por exemplo, quando é que eu compreendo uma vaca? Quando eu consigo dar uma utilidade instrumental para ela. Quando é que eu compreendo uma árvore? Quando eu sei o que eu posso extrair da árvore que reverta em lucro para mim. Eu sou especialista em pau-brasil quando eu consigo usar o pau-brasil para fazer lenha, para fazer tinta. Para o ocidental, compreender, né, essa crítica que o Heidegger vai fazer, ele vai dizer, olha, desde Platão, para o ocidental, compreender uma coisa significa mercantilizá-la, vamos dizer assim, transformá-la em produto de consumo. Então, nós sempre reduzimos o mundo, né, a uma série de produtos a serviço do sujeito. Essa é a lógica do Ocidente para o Heidegger desde Platão, ou pelo menos, né, desde a leitura que os romanos fazem de Platão. Essa é uma discussão, né, porque o Heidegger vai dizer, inclusive, que a língua romana é incapaz, literalmente, a língua romana e as línguas
derivadas, né, do latim, quer dizer, a língua latina, né, da Roma antiga, assim como as línguas derivadas do latim, elas são totalmente incapazes de descrever o mundo, a não ser em termos utilitários, a não ser em termos instrumentais. Por isso, para o Heidegger, não é possível fazer filosofia em latim, assim como não é possível fazer filosofia em italiano, francês, português. Para ele, só é possível fazer filosofia em grego ou alemão, porque são línguas que permitem que eu descreva o mundo dentro de um horizonte não utilitário. Isso vai atrair muito Levinas, o jovem Levinas, né? Isso vai ser muito sedutor para o Levinas. Eu me pergunto se o Heidegger ele não, se ele tivesse conhecimento do Tupi-Guarani, se ele não diria que é possível fazer filosofia em Tupi-Guarani. Mas, enfim, por uns paralelos, né, entre Tupi e o grego. Talvez mais até do que alemão. Né? Mas eu me lembro, a última entrevista do Gadamer, que concordava com o Heidegger nesse ponto, né, a última entrevista do Gadamer foi para uma revista brasileira. É muito engraçado isso. E o Gadamer, ele queria fazer um elogio para o entrevistador. Ele queria fazer um grande elogio para o entrevistador. Ele vai dizer assim, mas vocês no Brasil sabem muito de filosofia, né? Muitas pessoas no Brasil falam alemão. O elogio que ele pode dar a alguém é dizer, olha, você fala alemão, você é uma mente superior. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque para o Heidegger, a solução para a crise do Ocidente, para essa crise instrumental do Ocidente, né, que vai resultar nas guerras napoleônicas, na Revolução Francesa, no imperialismo, para ele está tudo mais ou menos no mesmo balaio, né, o marxismo, né, para o Heidegger, a solução para a crise do Ocidente é dar um passo atrás de Platão, é voltar aos pré-socráticos. Ele vai dizer que os pré-socráticos sabiam que pensar não é simplesmente reduzir as coisas a instrumentos. Pensar é poetar. Pensar é uma criação livre que permite que as coisas se manifestem tal como elas são, não com uma finalidade instrumental. Aí eu amo essa charge, porque eu acho que ela descreve bem essa leitura do Heidegger. Né? É uma charge da Laerte, né? Que tem um homem branco e uma mulher indígena andando pelo mato. Né? Ela está dando nome às árvores. Sônia, Jorge, Raul, Vange. Aí o homem ocidental, com uma mente totalmente utilitária, pergunta para ela, por que não chama todas de árvore? E ela diz, porque é coisa de ocidental, etnocêntrico, colonialista. Eu acho que Laerte é muito superior. Cara, Laerte é incrível. não, isso me lembra muito a análise do Quijano sobre a modernidade, que é justamente o papel quer dizer, esse encontro que é um desencontro do moderno da Europa com a África e a América se dá nesse sentido, de que é você pegar todas as etnias existentes em África, todas as etnias existentes na América, reduzir todo mundo, todas as diversidades em um binômio, negro e índio. Tipo, Exatamente. não importa as diferenças, tamanhos, conflitos, nada. É negro e índio, basicamente. Perfeito. Exatamente. Laerte é muito sutil. Né? Eu ainda hei de escrever um texto só sobre a Laerte. Né? Eu escrevi um artigo a partir de alguns trabalhos da Laerte, né, sobre a ditadura, mas eu queria fazer uma análise mais profunda da Laerte. Qual? Oi? O artigo, ele chama... Ai, meu Deus, ele tem um título meio psicodélico. O deboche da autoridade e a autoridade do deboche. Depois eu te mando, mas eu faço um comentário de algumas charges da Laerte nesse texto. Modéstia à parte, acho que um dos artigos que eu escrevi assim, com mais liberdade. A Luísa gostou do comentário do Gada, né? Olha que maravilha, né? Vocês falam alemão. Mas o fato o Heidegger ele identifica o problema. Em que sentido? Né? Inclusive, um dos grandes nomes do debate ecológico hoje. Hoje, quem trabalha com filosofia da ecologia, né, em geral, passa necessariamente por Heidegger. Ele vai mostrar que a destruição do mundo por meio da tecnociência, por meio da industrialização,
não é acidental, ela faz parte da maneira mesma como o ocidental percebe o mundo. Então, sei lá, a crise na Amazônia, né, o Ocidente, ele realmente acha, o homem ocidental realmente acha que a forma mais lógica de se aproximar de alguma coisa é instrumentalizando essa coisa, ou transformando essa coisa em produto. Então, isso, para o Heidegger, superar a crise, né, da modernidade ocidental pressupõe voltar a um mundo anterior a Platão, digamos assim. Mas tem uma coisa que é muito interessante, digamos assim. O Dante comentou, né? Ele critica o capitalismo nesse sentido? Sim, ele faz uma crítica muito violenta ao capitalismo. Heidegger é uma figura tão maluca que ele passou boa parte da vida dele no meio da Floresta Negra, na Alemanha. Ele tem uma cabaninha na Floresta Negra, recebia uns poucos abençoados, assim, recebia pouquíssimas visitas, tem até umas fotos dele sentado na frente da cabaninha dele na Floresta Negra e tal. Mas ele é igual o menino daquele filme que eu detesto, né? Na Natureza Selvagem. Ele vai viver no meio do mato mesmo, vivendo o que a natureza dá, porque ele faz uma crítica muito violenta à industrialização. Mas tá, Heidegger adere ao nazismo. E isso vai ser um grande choque para todas as pessoas, adere entusiasticamente ao nazismo. Se torna, inclusive, reitor. Ele se torna reitor da Universidade de... esqueci, a universidade onde ele é reitor. Mas ele se torna reitor numa universidade alemã, com apoio, né, do Partido Nazista, expulsa todos os professores judeus dessa universidade, inclusive o seu antigo orientador, que é o Russell, faz um discurso dizendo que o nazismo é a única chance de salvação da Europa, de salvação da Europa contra a industrialização e o desenvolvimento do capitalismo. Pois há uma discussão que se estende ainda hoje, né? Sobre... Pera, é ele que é o ex da Hannah Arendt? É o ex da Hannah Arendt. O mais estarrecedor é que ele tinha uma vida cercada por colaboradores judeus, né? A Hannah Arendt era amante dele, judia. O Russell era orientador dele, judeu, e ele não troca de roupa para tratorar todos eles e abraçar o nazismo. Aí há uma discussão. Muita gente discute, mesmo hoje, se a adesão do Heidegger ao nazismo impacta na filosofia do Heidegger ou não. A grande obra do Heidegger, que vai influenciar essa galera toda, que é Ser e Tempo, salvo engano, é de 1917, ou seja, anterior à adesão dele ao nazismo. Mas muita gente vai discutir. Aliás, há três possibilidades, né? A primeira, Heidegger aderiu ao nazismo por conveniência, que ele queria ser famoso e ter projeção. Mas isso não interfere na filosofia dele, porque a filosofia dele segue sendo uma filosofia antinazista. Isso tem um problema. Pelo menos depois, desde a adesão do Heidegger ao Partido Nazista, ele próprio vai escrever tentando associar a filosofia dele ao nazismo. Então não dá para dizer que são coisas descoladas, porque o próprio Heidegger vai tentar conectar o pensamento filosófico dele ao nazismo e dizer que o nazismo é a expressão política das ideias dele. Primeiro ponto. Segunda alternativa, né? Há quem vai dizer que a filosofia do Heidegger só se tornou nazista depois que ele aderiu ao Partido Nazista. Mas aí entra numa outra discussão. Mas a filosofia dele, pelo menos, não o blindou, não o protegeu, vamos dizer assim, não criou um instrumento crítico suficiente para que ele tivesse distanciamento em relação ao Partido Nazista. E aí tem o terceiro, né, a terceira grande chave, né, que é se ele era um antissemita convicto, se ele aderiu ao nazismo por uma questão de foro íntimo, de convicção íntima, ou se foi uma adesão performática. A maioria dos leitores de Heidegger, né, assim como Carl Schmitt, né, muita gente vai dizer, olha,
Carl Schmitt aderiu ao nazismo por questão de conveniência, mas a filosofia do Carl Schmitt não é intrinsecamente nazista, né? Existe essa discussão até hoje, né? E isso se dá também com Heidegger. Só que tem um problema. Há poucos anos, sei lá, uns 10, 15 anos, né? Realmente poucos anos, publicaram os chamados Cadernos Negros, que eram os diários do Heidegger. E nos Cadernos Negros há várias entradas que deixam mais do que evidente que Heidegger, pessoalmente, era profundamente antissemita. Então, a gente tem um problema. Gente, o que a Hannah Arendt fez com esse homem? Tenho certeza que isso daí é coisa de ex-ressentido, que tem ódio, que é... Mentira, tô brincando, pelo amor de Deus. Não, sabe que ela ficou sem conversar com o Heidegger durante vários anos, né? E em 1950, a pedido da esposa do Heidegger, Hannah Arendt e Heidegger voltam a dialogar. Eles voltam a trocar cartas, eles têm inclusive um encontro. Até mostram esse encontro no filme, né? As cartas deles são publicadas em português. E se vocês acharem, vale a pena. É delicioso. As cartas que eles foram trocando ao longo da vida. Porque dois intelectuais flertando não tem nada mais chato. Eles começam a trocar entre si poemas em grego. Você fala, ai, que coisa detestável. Você dá vontade de bater nos dois. Depois que ele era nazista? Depois da década de 50, quando eles voltaram a conversar. Gente, olha... Ela para de conversar com ele devido ao nazismo, devido à adesão dele ao nazismo, e depois ela volta a dialogar e eles voltam a trocar cartas, enfim, eles se reaproximam em certo sentido, né, em certa medida. O Heidegger, ele foi questionado várias vezes sobre a adesão dele ao nazismo e se ele se arrependia ou não. E ele sempre desconversou. Ele nunca pediu desculpas, digamos assim, ele nunca fez uma meia-culpa da adesão dele ao nazismo, né? O mais próximo que ele fez de crítica ao nazismo foi dizer, salvo engano, que o nazismo era uma tragédia tão grande quanto a indústria de carne. O comentário era mais ou menos isso. Assim. O Habermas, inclusive, chega a escrever uma carta, o Habermas ainda jovem, né, chega a escrever uma carta questionando, né, Heidegger pelas suas posições, né, mas o Heidegger ele prefere não palpitar, quer dizer, ele prefere não se posicionar nesse sentido. O Dante comentou, né? Achei o papo de só alemão e grego fazer filosofia muito a ver com o nazismo, inclusive. Né? Sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Há uma frase do Levinas, e há uma ironia da vida, né? Olha como a vida é engraçada. Boa parte dos leitores do Heidegger, os melhores leitores do Heidegger ao longo do século XX são todos judeus. Sartre, Simone de Beauvoir, o próprio Levinas, Paul Ricoeur, quem mais? Ai, meu Deus, o Karl Jaspers. Boa parte das pessoas que levam, né, em alguma medida, a Hannah Arendt, que levam o pensamento do Heidegger para frente, são judeus. Hannah Arendt ela tem um artigo que é uma espécie de passagem de pano para o Heidegger, que se chama, salvo engano, Heidegger faz 70 anos. Ela escreve, é um artigo, na verdade, muito crítico. Ela vai dizer, olha, Heidegger, mesmo hoje, não fez uma meia-culpa em relação à adesão dele ao nazismo, mas ela vai dizer que o problema do Heidegger é uma espécie de defeito profissional, de vício profissional. Filósofos, de forma geral, não são capazes de pensar a política. Ela vai dizer, inclusive, isso. O filósofo pensa o ser porque ele não pensa a cidade. Então, ela vai dizer que a incapacidade do Heidegger, né, de reconhecer a tragédia que foi o nazismo é a mesma incapacidade de Platão de tentar ensinar matemática para o tirano de Siracusa, achando que assim o tirano de Siracusa se tornaria um governante melhor. Ela vai dizer que o filósofo... Ela vai dizer que poucos filósofos na história, de fato, tiveram percepção do jogo político. E os dois exemplos que ela dá
vão ser, os dois exemplos que ela dá vão ser Maquiavel e Montesquieu. Aliás, o Vinícius Balestra escreveu, né, uma dissertação sobre Montesquieu, lido pela Hannah Arendt, exatamente por causa disso. O Dante comentou, né? A Hannah senta lá, Cláudia, né? É muito interessante. Aliás, é uma outra anedota, né? O Levinas recebeu uma homenagem numa universidade americana junto com a Hannah Arendt. E reza a lenda que ele ficou muito assustado, porque a Hannah Arendt cantava o hino norte-americano, né, o hino estadunidense, com uma grande paixão. Ele ficou muito impactado com a devoção com a qual aquela judia alemã refugiada nos Estados Unidos, né, cantava o hino estadunidense. Não me e essa foi a única coisa que não me assustou até agora, de tudo que você tem me dito. Pois é. Diferentemente da Hannah Arendt, né, o Levinas ele vai aderir a essa tese, né, de que o problema do Heidegger é a insuficiência da crítica que o Heidegger faz ao Ocidente. O Heidegger ele acerta ao criticar a tecnociência, mas ele erra o alvo, ele não percebe, ele continua replicando os mesmos erros do Ocidente. Aliás, ele tem uma metáfora que eu acho muito bonita. Ele vai dizer que o Heidegger ele substitui a relação do burguês com o mundo. O burguês é aquela pessoa que olha as coisas no mundo, ele olha um gato, ele olha uma árvore, ele só vê mercadorias. Ele substitui a relação do burguês com o mundo pela relação do aristocrata com o mundo, que é aquele que vai olhar o mundo e ver coisas a serem conquistadas. É por isso que Heidegger aderiu ao nazismo. Ele vai dizer que a admiração, inclusive, do Heidegger pela sociedade aristocrática pré-democracia grega, né, e pré-Platão, é um sintoma de que Heidegger é uma pessoa que ele não faz uma crítica suficientemente radical ao Ocidente, né? Aliás, vou contar uma outra anedota. Tem um professor por aí, professor da UERJ, mas não vou dizer quem que ele dá palestras sobre pensamento crítico no direito. E as palestras dele ele é um grande especialista em Heidegger, são sobre Ernest Junger, Heidegger e Carl Schmitt. Eu tendo a imaginar que, para ele, pensamento crítico do direito é basicamente nazismo, né? Aliás, ele tem um amigo na UFMG que está fazendo um evento hoje, né? Hoje não, está fazendo um evento para esse semestre, né? O evento é contra o Estado de Direito. Eu parto do pressuposto que se é contra o Estado de Direito é a favor do Estado de exceção. Então, a gente tem uma leva de intelectuais brasileiros, né? Homens brancos que se acham esquerdomachos, né? Mas que também erram o alvo, e que tem reabilitado, veja que loucura, né? Eles têm reabilitado o pensamento nazista como uma alternativa ao capitalismo liberal. Uma pessoa dá uma palestra, dá um curso, na verdade, chamado Pensamento Crítico do Direito. E os 3 nomes de pensamento crítico do direito que ele acha, né, são Heidegger, Ernest Junger e Carl Schmitt, é criminoso. Literalmente, é criminoso. É apologia ao nazismo. Não há como não ler isso, a não ser como apologia ao nazismo. Se fosse assim, sei lá, Heidegger, aí ele enfia, sei lá, uma Hannah Arendt, ou se fosse... Porque muita gente de esquerda hoje lê Carl Schmitt, né? Se fosse Carl Schmitt e Bobbio, que era amigo do Carl Schmitt, mas não, ele estrategicamente seleciona os 3 pensadores da década de 30, que o que os 3 têm em comum? Participaram do Partido Nazista. Então, tem alguma coisa muito errada. Desculpa, né? Não vou dizer nomes, mas é fácil localizarem essas 2 figuras abjetas. Assim, é abjeto mesmo. Assim, acho que a gente tem que tirar os brios e dar nome aos bois. Né? A gente cretina. Bom, mas dito isso, não, dá muita vontade de denunciar a palestra como apologia ao nazismo, porque é ofensivo, não tem outra explicação, é nazista. Não dá. Tipo, bom, mas dito isso, né? O Levinas ele vai dizer o seguinte: o Ocidente, desde os gregos, e aí não importa se é antes ou depois de Platão, o Ocidente, desde os gregos, é uma civilização, é uma cultura centrada na visão. Pode parecer muito doido, mas isso tem tudo a ver. O Ocidente, aí, todas as referências que o Ocidente faz, né, ao pensar, as palavras que a gente usa, né, para descrever o ato de pensar, boa parte delas tem a ver com visão. Ideia vem de eidos, né, em grego, e eidos está ligado a oida, que é ver. Oida, eidos.
O oida é o ato de ver, né? E o eidos é o visto, é a visão. Quando Platão fala do mundo das ideias, né? O mundo do eidos, né? É o mundo do visto. Inteligência, em latim, é intus legere, que é ler dentro. Também está ligado à visão. Contemplação, teoria, o termo teoria, literalmente, é contemplar um horizonte. O verbo teorenho, sei lá, né? O verbo ele diz respeito também ao ato de ver, ao ato de contemplar uma paisagem, né? Ainda hoje a gente usa também o termo cosmovisão. Muitos intelectuais afroperspectivistas, é o caso do Anderson Flor do Nascimento, é o caso do Renato Nogueira, né? Eles têm substituído cosmovisão por cosmopercepção, por entender que a ideia de cosmovisão é tipicamente ocidental. Pode parecer doido, mas eu juro que isso tem a ver com a nossa aula. Israel, por outro lado, né, assim como outras culturas, povos africanos também, né, Israel é uma cultura calcada na audição. O sentido da audição é superior ao sentido da visão. A escuta da palavra, em especial da palavra de Deus, mas a escuta da palavra, ela precede a visão do objeto, a visão das coisas. A escuta da palavra, ela pressupõe a abertura para o outro, para a mensagem do outro, né? Então, boa parte das grandes metáforas, né, da Bíblia, né, do Velho Testamento, são metáforas que dizem respeito à escuta e não à visão. As grandes metáforas do Ocidente, para a gente pensar, né, na descoberta da inteligência, na construção da mente humana, são metáforas relacionadas à visão. O Levinas ele vai dizer superar o Ocidente significa superar uma sociedade centrada na visão. E aí ele vai dizer por quê. Dante. No comentário idiota que eu parei para pensar. Porque eu pensei na questão do Estado de Israel. Eu falei, então o ódio aos palestinos porque eles não gostam de ouvir árabe. Aí você... Mas você sabe que o Levinas ele tinha uma posição ambígua em relação ao Estado de Israel, né? Com muitos intelectuais judaicos, com muitos intelectuais judeus. A Hannah Arendt era mais explícita. Hannah Arendt, ela como todo judeu decente. Hannah Arendt era mais explícita. Hannah Arendt comprou briga com vários amigos, inclusive com o Gerson Scholem, porque ela era contrária a criar, radicalmente contrária à criação de um Estado de Israel. Ela era contrária à criação de um Estado ali. Até porque Hannah Arendt era muito prudente, ela achava que o verdadeiro Estado da comunidade hebraica no mundo deveria ser fundado em Manhattan. Que tem realmente uma concentração muito grande, eu estou brincando, mas realmente tem uma concentração muito grande de judeus em Manhattan, né? Então, Hannah Arendt ela reconstrói a vida dela, né, nos Estados Unidos, né, nessa rede, né, de intelectuais judeus, né? Levinas não, ele tem uma posição ambivalente em relação à construção do Estado de Israel. É interessante que essa crítica, se vocês pegarem o Encobrimento do Outro, do Henrique Dussel, ele vai fazer um diálogo com o Levinas também. E nessa contraposição, ele vai dizer, olha, outras culturas no mundo não são calcadas na visão das coisas, elas são calcadas na audição e na escuta do outro. A Oyonke Oyeyumi, ela vai dizer a mesma coisa em relação à cultura iorubá também. Mas por que isso tem a ver com o que a gente está debatendo, né? O Vitor perguntou, na psicologia, acho que diria o mundo concreto versus intuição. Será que é o mesmo? Eu não sei, realmente não sei. Não conheço essa distinção. Assim. Para o Levinas, né, tem muito a ver, aí eu já trago aqui, né, para o próximo tópico, com o fato de que, no Ocidente, desde a Grécia até os nossos dias, né, nós ocidentais, digamos assim, né, pensamos o mundo sempre a partir da relação sujeito-objeto. O sujeito que contempla e o objeto que é contemplado. A minha relação com o outro é sempre uma relação secundária, mediada pelo objeto.
Eu coloquei aqui, né? Para o ocidental, desde os gregos, a minha relação com as coisas, né, de satisfação das minhas necessidades básicas, é anterior à minha relação com o outro. Não é à toa que muitos intelectuais ocidentais vão dizer o seguinte, sei lá, a criança nasce, né, o bebê. O bebê, primeiro, olha o mundo como um apanhado de coisas que estão ali para satisfazer as suas necessidades básicas. Progressivamente, ao longo da sua vida, ele começa a ver o mundo não só como um mundo composto por coisas que estão ali para ser comidas, quer dizer, ele enfia tudo na boca, mas também como um mundo composto por outros sujeitos. E esse sujeito, ele não pode ser objetificado, ele não está ali para ser comido, né? Ele não está ali para satisfazer as minhas necessidades, mas ele é um outro sujeito com iguais direitos, tal como eu. Para o ocidental, o reconhecimento do outro como outro, ele é tardio. Primeiro eu olho o outro como coisa, porque a minha relação com o mundo é sempre uma relação coisificante. Isso está em Hegel também. Isso é a própria ideia de sociedade civil dele, e querendo ou não, a sociabilidade de Kant parte desse pressuposto de que são bichos egóicos que estão ali para cumprir seus fins, só que esses fins, ao esbarrar no outro, só depois que ele começa a pensar no outro nesse sentido, como uma obrigação, um dever, porque ele não pode simplesmente fazer o que dá na telha, garantir seu bel prazer, sem levar em consideração o outro. Então é sempre uma relação que se dá a posteriori, porque a priori eu sou um bicho egóico que quero me autossatisfazer, mas Exatamente. eu não posso passar por cima do outro. Essa é a base da antropologia ocidental desde os gregos. E para o Levinas, né, isso faz com que, para nós, reconhecer o outro como um outro sujeito e não como um objeto a serviço da satisfação dos meus prazeres, né, é um processo intelectual difícil, é uma espécie de sacrifício, né, em virtude da sociável insociabilidade, é uma espécie de sacrifício em que eu restringo, eu limito a satisfação dos meus interesses para dar algum espaço para o outro. Mas é sempre uma espécie de torção. Hegel vai dizer isso, né? Hegel vai dizer, olha, eu olho para o mundo, o sujeito, né? O sujeito olha para o mundo e vê o mundo simplesmente como coisas a serem consumidas, coisas que o realizam, coisas que ele consome para que ele se torne mais forte e mais livre. Mas, de repente, ele esbarra com o outro. E quando ele esbarra com o outro, primeiro ele vai tratar o outro como uma coisa. Ele só deixa de tratar o outro como uma coisa porque o outro resiste. O outro resiste, isso leva à guerra, isso leva à escravidão. A resistência do outro me força a reconhecê-lo como sujeito. Então, esse processo de reconhecimento é um processo de luta. A mesma coisa se dá na relação do bebê com o mundo. Quer dizer, o bebê olha para a mãe e vê a mãe como uma coisa. Estou pensando em Winnicott, né? O bebê olha para a mãe e vê a mãe como uma coisa. É porque a mãe resiste à violência do bebê que ele é obrigado, em certo sentido, a reconhecê-la como um sujeito. Hegel vai dizer que isso se dá também a nível de civilizações. Primeiro, eu olho para uma outra civilização, a Europa olha para a África, por exemplo, e vê um território a ser explorado para a satisfação do meu prazer. É só tardiamente que eu sou obrigado a reconhecer essa outra civilização como uma civilização igualmente legítima, tal como a minha. Isso se dá em virtude de um processo de resistência. O que marca para Hegel esse processo? A Revolução do Haiti. Tem até um livro interessante sobre isso, né, que é Hegel e o Haiti, da Susan Buck-Moss, né? A relação entre senhor e servo, né, entre senhor e escravo, né, para Hegel, é a relação básica, mais imediata entre dois seres humanos. A nossa tendência natural, digamos assim, com muitas aspas, é sempre a de coisificar e de instrumentalizar, porque a tendência mais básica do ser humano é de ver o mundo. Eu sou um sujeito que vê um objeto. O que o Levinas vai dizer, né? Rapidinho, o Vitor perguntou, né? Isso teria a ver com a razão? Até dizer que é um processo intelectualmente difícil, indica que talvez não seja o caminho adequado olhar com a razão. Para o ocidental, pensar racionalmente é objetificar. É isso que o Levinas vai dizer. Para o ocidental, o modelo básico de razão é sempre o sujeito Descartes. Descartes vai dizer isso, né?
Como é que o sujeito pensa? O sujeito primeiro pensa a si mesmo, né? E a partir do momento em que ele reflete sobre si mesmo, ele deduz a si mesmo, né? Ele tem certeza da sua própria racionalidade, ele pensa o mundo de objetos. Mas eu nunca vou ter, inclusive, dentro da filosofia cartesiana, certeza de que o outro é um outro sujeito. Eu não tenho acesso direto à subjetividade do outro. Eu posso especular que você tem uma alma assim como eu tenho, mas eu nunca vou ter certeza da sua alma imortal. Eu tenho certeza de que eu tenho uma alma, digamos assim, né? Que eu tenho uma subjetividade, que eu tenho uma consciência. Mas o que me garante que você não é um robô de Westworld? Aliás, não precisa nem ser um robô de Westworld, né? O que me garante que você não é um Butch? Para Descartes, eu nunca tenho certeza. Então, o outro é sempre um objeto. O processo por meio do qual, né, racionalmente, o outro é sempre um objeto. Por quê? Porque para o Ocidente a razão ela é sempre centrada no sujeito. Eu só percebo o outro como um sujeito através de um processo vamos dizer assim, de especulação. É um processo de reconhecimento posterior. Ele fala, ele conversa, ele dialoga, os atos dele não parecem aleatórios. Então, talvez ele seja dotado de uma racionalidade, uma subjetividade semelhante à minha. Talvez. O que o Levinas vai dizer? Ele vai dizer, olha, essa leitura do mundo não é universal. Essa leitura do mundo é tipicamente ocidental. É a maneira como o Ocidente pensa, não é a maneira como nós naturalmente pensamos. E aí ele vai dar como contrapartida, né, Jerusalém. Né? Quando ele fala Jerusalém, ele está se referindo à tradição bíblica, né, sobretudo. Tradição bíblica, tradição talmúdica, né? A cultura dos povos semíticos. Ele vai dizer, os povos semíticos do Oriente Médio não pensam assim. Os povos semíticos, eles entendem que a minha relação com outro sujeito é anterior à minha relação com o objeto. Eu até coloquei aqui, minha relação com o outro, o reconhecimento recíproco, é anterior à minha relação com as coisas. Quando eu nasço, eu olho para minha mãe, digamos assim, né, eu já a reconheço como um sujeito. Ele é um sujeito que media a minha relação com o mundo. Ela é um sujeito que está numa função de cuidado. Então, ela não é simplesmente uma coisa da qual eu me aproprio. Ela é um sujeito, anterior a mim, inclusive, que, de alguma forma, proporciona que eu tenha uma relação com o mundo de coisas. Vocês percebem a diferença? Da mesma forma, né, a minha relação com Deus, para usar o debate teológico, ele é importante para o Levinas, né? A minha relação com Deus, esse totalmente outro, né, é anterior à minha relação com o mundo. Primeiro, eu estou em um diálogo com outros sujeitos que me permite dar sentido à existência e dar sentido às coisas. Né? É só em virtude desse diálogo que eu tenho contato com as coisas. Muito abstrato? Eu me lembrei de uma coisa, vou dar um exemplo muito nada a ver, assim, vocês até me desculpem, né? Eu adotei uma gatinha. Eu tenho uma gata agora, mas antes dela eu adotei uma gatinha muito, muito doente. Ela estava em vias de morrer mesmo, assim, muito, muito doente. E era muito engraçado porque essa gata ela não comia antes que ela fosse acariciada, quer dizer, ela não comia. Primeiro, você precisava de um ritual para que ela comesse. Ela precisava confiar em você. Então, ela não via o humano dela, digamos assim, né, como uma fonte de alimento. O humano dela, quer dizer, eu não sou simplesmente uma fonte automatizada de comida. Eu sou, em certo sentido, um interlocutor. Né? Ela precisa estabelecer uma relação de afeto e de confiança, porque é com base nessa relação de afeto e de confiança que ela se apropria do mundo. Vocês percebem? Para o Levinas, né, a relação entre sujeitos é anterior à relação sujeito-objeto. A minha relação com outras pessoas no mundo é anterior à minha relação com as coisas. E ele vai dizer que a história da filosofia ocidental ela é atravessada por esse engano.
desde os pré-socráticos até o marxismo, digamos assim. A gente sempre reduz nós sempre reduzimos a nossa relação com o mundo, a relação sujeito-objeto, a uma relação instrumental de satisfação de necessidades primárias. É só depois que eu satisfaço as minhas necessidades primárias que eu reconheço o outro. O Vitor comentou, né? Acho que isso tem bastante a ver com a filosofia taoísta, né? O que o Levinas vai mostrar é que diversas tradições culturais e filosóficas, né, fora do Ocidente, têm uma visão que ele entende mais correta da maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Porque a base é a relação sujeito-sujeito e não sujeito-objeto. A relação sujeito-objeto é uma relação posterior, logicamente posterior. Então, o que o Levinas vai dizer? Né? A racionalidade ocidental, centrada no sujeito, ela naturalmente se encaminha para a objetificação do outro. É natural, a escravidão, o colonialismo e o nazismo são consequências lógicas de um modelo de racionalidade que acha que a minha primeira experiência, desde que eu sou um bebê, é uma experiência de um mundo de coisas para satisfazer as minhas necessidades e não de um mundo de sujeitos com os quais eu dialogo. O ocidental, ele sempre reduz o outro ao mesmo, reduz a alteridade à ipseidade. É a crítica que ele vai fazer. Tranquilo isso? Posso passar? Então, para isso ele vai dizer, por exemplo, né, para o ocidental, qual que é a filosofia primeira? Qual que é a base para eu fazer filosofia? É a metafísica, né, a ontologia, que é a filosofia do ser, ou a teoria do conhecimento, a filosofia do conhecer? Ou é uma filosofia que trata do objeto, ou uma filosofia que trata do sujeito? Nunca é uma filosofia, nunca é a ética. Para ele, que trata da relação entre sujeitos. Muito abstrato. Pode repetir, por favor? Por exemplo, né, você pega a imensa maioria dos autores ao longo da filosofia ocidental, de Platão aos nossos dias, né? Quando eles vão desenvolver um projeto filosófico, vou dar o exemplo do Kant. Ele vai começar por uma metafísica. Eu primeiro começo explicando a relação do sujeito com o mundo do ser, com o mundo das coisas, com o mundo dos objetos, para depois desenvolver uma ética, uma filosofia do direito, uma filosofia política. A filosofia do direito, a filosofia política e a ética, elas são sempre condicionadas à metafísica. Hegel, de novo, é um grande exemplo, né? Hegel, primeiro, faz uma fenomenologia do espírito, que é uma metafísica, mostrando como o mundo das coisas se organiza, e depois que eu falo do mundo das coisas, eu situo o ser humano lá e falo da relação do ser humano com outro ser humano. O que o Levinas vai dizer é: se a minha primeira relação com o mundo é a minha relação com outro sujeito, então a ética é a filosofia primeira. Todo sistema filosófico deve começar por uma ética. A ética ela não é secundária. Vou dar um outro exemplo que eu inclusive gosto, mas marxismo. O marxismo primeiro vai estabelecer uma discussão sobre a relação do sujeito com o sistema de necessidades e com o trabalho. Você percebe? Primeiro eu desenvolvo uma ontologia, ainda que uma ontologia do ser social. Depois dessa ontologia é que eu estabeleço propriamente uma filosofia moral ou uma filosofia política, que é como os sujeitos se relacionam dentro dessa ontologia. O que o Levinas vai dizer é: não há nada mais ocidental, não há nada mais avesso à imensa maioria dos povos do planeta do que isso. Ele vai dizer que a relação primeira é a relação ética. Até porque o outro é anterior a mim. E se o outro é anterior a mim, né, eu nasci em um mundo habitado. Nem o meu nome foi eu que dei. Né? Depende, né? Eu posso até mudar de nome. Mas, pelo menos em tese, né, o meu primeiro nome, aquele nome ao qual eu sou apresentado ao mundo, né, me é dado por outro. A linguagem que eu falo e a linguagem através da qual eu penso, que a linguagem é um instrumento de pensamento, né? A gente não pensa sem uma linguagem, né? Seja verbal ou não verbal, mas a gente precisa de algum instrumento de símbolos, né, para representar a realidade. A linguagem que eu falo me é dada por outro. Até a maneira como eu me percebo
eu só me reconheço quanto sujeito depois que outro me reconhece como sujeito. Eu não seria... Ninguém é autorreflexivo, né? Ninguém reflete sobre si mesmo antes de se espelhar na maneira como as outras pessoas refletem sobre ele. Você percebe? Ninguém nasce cartesiano, né? Penso, logo existo. Você nasce pensado por outras pessoas. E é, inclusive, a partir da linguagem através da qual as pessoas te descrevem, que você vai gradualmente tomando consciência de si. Então, eu preciso do outro para me formar enquanto sujeito. E o outro ele tem uma peculiaridade, né? Porque o outro ele é irredutível à representação e à tematização. Como assim, né? O outro ele é sempre estranho. Por um lado, toda a minha vida é centrada no outro, a minha existência ela é sempre atravessada pelo outro, pela minha família, pelos meus amigos, pela comunidade à minha volta, né? A minha vida ela é centrada no outro, mas o outro é sempre estranho. Por quê? Porque o outro não é uma coisa manipulável, eu não posso abrir. Aliás, mesmo que eu abra, se eu pego uma pessoa e disseco, aquilo que a torna especial, digamos assim, aquilo que define o seu comportamento, eu não vou descobrir no processo de dissecação. Percebem? Eu posso entender como um celular funciona se eu abro o celular e testo, né? Mas eu não posso entender como um outro indivíduo age se eu disseco esse indivíduo. Então, o outro ele é sempre irredutível, o outro sempre tem um elemento que escapa à minha compreensão. Por um lado, o outro é radicalmente fundamental, no sentido de que o outro é sempre em relação com o outro que eu defino a minha existência, não em relação com as coisas, em relação com o outro. Mas, por outro lado, né, diferentemente das coisas, o outro ele sempre tem um elemento que me escapa. Ele sempre tem um elemento de estranheza. Vocês percebem? Prof, eu estou aqui pensando, porque assim, quando eu concebo que todo momento atual é tributário de um momento, dialeticamente tributário de um momento anterior, e que todo grupo social, a gente é sempre fruto, então, de um determinado tempo e espaço, de um conceito, da cultura e tudo mais. Eu não estou concebendo que o outro é anterior a mim, nesse sentido, porque se eu entendo que eu sou tributário de tempo e espaço, eu sou tributário de uma tradição. Se eu sou tributário de uma tradição, eu sou tributário de outros que vieram antes de mim. Ou isso sou eu misturando o Hegel com Levinas sem perceber? É uma boa forma de salvar Hegel. Acho que não é uma forma ruim de salvar Hegel, não. Até porque, para Hegel, né, a grande descoberta da fenomenologia do espírito é que é do eu que é um nós e do nós que é um eu. Só que se você para pensar, mas e a origem de tudo? Tanto a origem da história, quanto a origem da... Porque existe um paralelo, né, na fenomenologia do espírito. Né? É, ao mesmo tempo, a maneira como o sujeito se autodescobre, de um ponto de vista lógico, e a maneira como a cultura se autodescobre de um ponto de vista histórico. Né? Tanto de um ponto de vista histórico, quanto de um ponto de vista lógico, eu sempre começo a minha relação no mundo objetificando. Como assim, né? Inicialmente, o sujeito, né, o bebê, por exemplo, né, ele olha para o mundo e vê coisas, gradualmente, que ele reconhece, né, que ele está num mundo inserido, né, em meio a outros sujeitos, né? Então, de um ponto de vista lógico, o sujeito tem antecedência sobre, enfim, os outros sujeitos, né, digamos assim, a relação sujeito-objeto, melhor, ela é anterior à relação sujeito-sujeito, e de um ponto de vista histórico, né, a relação, a relação inicial, né, que inaugura a cultura, é sempre uma relação escravista. Né? O reconhecimento no Estado de Direito, né, de que somos todos igualmente cidadãos, livres, iguais, né, para Hegel depende de um processo construtivo, né, ou de desconstrutivo. Né? Eu preciso me desconstruir, tanto enquanto cultura quanto enquanto indivíduo,
para ver no outro mais do que uma coisa, né? Mais do que um objeto. Você percebe? Então, acho que é uma posição ambígua. Né? Acho que dá e não dá para salvar Hegel. Né? Sim, achei perfeita essa explicação. Bom, mas o Zizek, hegeliano, inclusive, né? Zizek, no fundo, é um grande hegeliano, ele vai fazer uma crítica ao Levinas. Ele vai dizer que o Levinas ele tem uma visão muito otimista do outro, que o outro não é necessariamente bom. Ele vai usar o Lacan para isso. Ele vai dizer, olha, Lacan mostra que o outro ele é sempre bizarro. Eu olho para o outro e o outro tem sempre uma coisa meio esquisita. Assim. O outro, ele discute muito com o Levinas nesse livro, Defesa das Causas Perdidas. Né? Ele vai dizer, olha, se existe um ponto que o Lacan observa, é que o outro nunca é plenamente humano. Ninguém é plenamente humano. Nós performamos humanidade. Né? A gente veste máscaras de humanidade, mas no nosso íntimo nós todos somos monstros. Eu não acho que essa crítica, de fato, proceda quando a gente está se referindo a Levinas. Que para o Levinas, né, eu devo amar o próximo precisamente porque o próximo é bizarro. Que o próximo não é simplesmente um sujeito tal como eu. Né? Eu devo amar o próximo porque a alteridade do outro, a outridade do outro, né, ela é bizarra. Percebem? O Levinas ele não escapa disso. O Levinas não é um filósofo humanista propriamente dito. Ele não é uma pessoa que vai dizer que todos nós devemos nos amar porque nós somos todos iguais. Eu devo amar o outro porque o outro é bizarro. E o outro é anterior a mim. Eu devo amar o outro porque o outro ele tem um elemento que é irredutível à minha compreensão do mundo. Se eu pudesse plenamente compreender o outro tal como eu compreendo a mim mesmo, se é que eu compreendo a mim mesmo, né? Na verdade, eu acho que existe um outro dentro de mim também, né? Esse é um outro ponto, né? Mas se eu pudesse compreender o outro tal como eu compreendo a mim mesmo, ou um objeto, ele não seria digno de amor, ele não seria outro. O que torna o outro digno de amor para o Levinas é o fato de que ele tem algo que sempre me escapa, algo que não é instrumentalizável, algo que não é objetificável. Tranquilo. A minha relação diferente da minha relação com as coisas, diferente da relação sujeito-objeto, a relação sujeito-sujeito nunca pode ser uma relação absolutamente de controle, de domínio, porque há sempre um nível de estranheza, de esquisitice no outro, que impede que o outro seja apropriado por mim, que impede que eu descreva plenamente o outro. Percebem? O outro, ele sempre me escapa. E é por isso que ele deve ser amado. Não pelo fato de que ele é plenamente compreensível. O diálogo, para o Levinas, ao mesmo tempo, é central na nossa vida. Quer dizer, a minha relação dialógica com o outro é sempre mais fundamental que a minha relação de controle sobre as coisas, mas, ao mesmo tempo, o diálogo ele é sempre um diálogo de surdos, vamos dizer assim. Né? Que há sempre alguma coisa que se perde no diálogo. Não existe diálogo pleno. A comunicação ela é sempre uma comunicação na qual existe sempre um ruído rosa. Existe sempre alguma coisa que escapa. Porque sou eu, um estranho, conversando com o outro igualmente estranho. Tranquilo, gente. É precisamente Faz muito sentido. Para o Levinas, é precisamente por isso que eu não reduzo o outro ao mesmo. Isso tem um outro elemento. Né? Se essa relação, né, essa relação ética é a base da filosofia dele, e ao mesmo tempo a minha relação com o outro, né, é uma relação sempre meio que bizarra, né, sempre marcada pela confusão, né? Então, para o Levinas, todo o sistema de conhecimento ele é sempre aberto. Eu nunca vou conseguir construir um mapa da realidade plenamente fechado. Toda compreensão da realidade é sempre provisória, ela é sempre precária e ela sempre vai ter uma lacuna. Percebem? Muito abstrato, gente. Abstrato é, mas dá para entender. Eu amo esse meme, assim, do menino tendo um encontro com um anjo, mas um anjo do Antigo Testamento, né? É porque os anjos do Antigo Testamento são meio que assim, né? Um monte de olhos, asas, né? Aí ele, nossa, você tem lindos olhos. Desculpa, estou um pouco nervoso, né? Aí o anjo fala, né? Não tenha medo. É um encontro romântico com o anjo, né? No fundo, a nossa relação com o outro é sempre assim. Por mais que a gente tente normalizar e naturalizar o nosso encontro com o outro é sempre incômodo. Eu nunca vou estar tão à vontade ao lado de uma pessoa quanto eu estou sozinho.
Mas esse desconforto que a presença do outro me provoca, né, mostra a centralidade do outro na maneira como eu me organizo, a maneira como eu organizo a minha existência. Percebem? Se eu estou sendo observado por uma pessoa, tem sempre uma sensação de bizarrice, né? De estranheza, de invasão. Né? Mas é exatamente isso que faz com que o outro ele sempre seja algo que foge a qualquer metafísica. No fundo é isso. Ele vai dizer, olha, a obsessão do Ocidente é para criar um sistema que abarque toda a realidade, explique toda a realidade. Mas a nossa relação mais básica no mundo, que é a nossa relação com, sei lá, as pessoas que a gente ama, o que a gente odeia, as nossas relações mais básicas no mundo são relações que não podem ser reduzidas a um mapa, elas não podem ser reduzidas a um projeto de explicação. Eu não explico o outro. Eu posso compreender o outro, mas eu não explico o outro. Percebem? Muito abstrato. É por isso que a filosofia do Levinas é uma heterologia radical. É uma filosofia centrada na relação com o outro. E ele vai dizer que a herança dele é uma herança da tradição judaica, que é focada no acolhimento do outro, sobretudo de pobres, órfãos e viúvas. Né? Ele vai, inclusive, ter uma passagem que eu acho muito interessante, que ele diz, olha, o pecado de Sodoma e Gomorra não é a sodomia, com muitas aspas. Né? O pecado de Sodoma e Gomorra, se você lê atentamente, né, o Gênesis, o pecado de Sodoma e Gomorra é a ausência de hospitalidade para com o estrangeiro. Quem lê a Bíblia achando que Sodoma e Gomorra é uma espécie de grande condenação sexual é imbecil, é o que ele vai dizer. Né? Porque, na verdade, o que a Bíblia está condenando, dentro de uma das grandes bases do pensamento judaico, é precisamente a ausência de hospitalidade para com o outro. E quanto mais estranho for o outro, quanto mais alheio for o outro, maior o meu dever de ser hospitaleiro para com ele, maior a minha necessidade de acolhimento. Você acolher alguém que você considera parecido com você é fácil. Você acolher um indivíduo que é estranho, né, é o grande imperativo ético do mundo. Sobretudo porque nós nascemos no mundo em que nós éramos radicalmente estrangeiros, nós fomos acolhidos. Se eu estou aqui no mundo hoje, é porque eu vim ao mundo como um estrangeiro, né, como um imigrante, e os meus pais, ao invés de me jogar no rio, me acolheram esse estrangeiro. Então, todos nós somos estrangeiros em um mundo de estrangeiros. É esse a base. Né? Então, o amor ao próximo é uma espécie de dever incondicional da existência humana. Tranquilo, gente. Eu até coloquei aqui uma referência a um filme do Terence Malick, né, Uma Vida Oculta. Gente, eu prometo que eu estou acabando. Uma Vida Oculta é um filme sobre um alemão que se recusa a se tornar soldado nazista. E não por uma questão ideológica, é simplesmente porque ele entende que matar o outro é errado. Ponto. Ele não tem nenhum grande discurso ideológico. Ele não é marxista, não é liberal, ele não é nada. É um agricultor anônimo que entende que nenhuma ofensa ao outro é viável, é possível, é permissível, com base em qualquer base ideológica. Aliás, para o Levinas, né, a minha relação com o outro precede qualquer construção ideológica. Esse é um ponto. Eu tenho uma obrigação incondicional de acolhimento ao outro, independentemente da minha ideologia, religião, filosofia, isso é um imperativo metafísico, digamos assim. O imperativo fundamental da existência. Tranquilo. Ele entende ou propõe alguma forma de mudança dessa relação desse entendimento do mundo, assim? Tipo, por exemplo, se ele entende que a violência com o outro não é algo que deva acontecer de fato, então uma revolução não seria um caminho para se alcançar essa mudança de perspectiva? Ou isso não é algo discutido? Eu entendo que tendo a achar que, para ele, a revolução por meio da violência é, no mínimo, problemática, porque ela pressupõe instrumentalizar o outro a serviço de uma ideia abstrata. Para ele, a proximidade do outro ela é um imperativo básico da existência de forma geral. Por outro lado, né, essa revolução, vamos dizer assim, espiritual, ela é, para ele, inevitável. A gente precisa sepultar a filosofia grega, digamos assim, sepultar o Ocidente.
Ele vai dizer isso, né? Então é só amar incondicionalmente meu patrão, que tá tudo certo. Tchau. Pior, veja, para ele, quando eu estou diante de um outro indivíduo, eu tenho uma responsabilidade ilimitada para com ele acima de qualquer coisa. Para ele, isso é a forma mais natural de relacionamento humano. É de uma responsabilidade ilimitada. Sei lá, Robinson Crusoe e Sexta-feira numa ilha. Essa relação, né, do eu e do tu é uma relação enfim, um imperativo absoluto, né? Ele tem até uma observação que eu acho legal, né? O outro, ele não desafia o meu poder, mas o meu poder de poder. Eu quero ter poder sobre tudo. E, em tese, eu tenho sobre tudo aquilo que eu consigo destruir, manipular, controlar, né? Só que quando eu controlo o outro, em certo sentido, qual que é o auge do meu controle sobre o outro? É o assassinato. Mas quando eu mato outra pessoa, ela deixa de ser um outro. Então, no auge do meu poder sobre outra pessoa, essa pessoa ela também me escapa. O outro, ele sempre me escapa. É aquilo. Se eu quero ter domínio sobre uma pessoa e dou um tiro nela, eu não tenho de fato domínio sobre ela, eu tenho domínio sobre o corpo dela. Para eles são coisas diferentes. Né? Aí, só para fechar, né? Então, ele fala muito da questão do rosto do outro. Né? Eu me lembro que as partes do cérebro, né, responsáveis por reconhecer rostos não são as mesmas responsáveis por reconhecer objetos. Né? Há pessoas com dano cerebral, o Antônio Damasio fala muito sobre isso, que elas reconhecem, continuam reconhecendo coisas, mas elas não conseguem diferenciar pessoas. Isso é muito interessante. Assim. Mas isso só para fechar mesmo. Né? O que o Levinas vai dizer? O grande problema, e aí entra a sua relação com o seu patrão, né, é que a nossa relação nunca é uma relação pura eu e tu. A nossa relação é sempre uma relação eu, tu, eles. Lembrando daquele filme da Regina Casé. A nossa relação, ela nunca é uma relação que se dá, nunca é uma relação de plena reciprocidade entre um sujeito e outro sujeito. É uma relação marcada por uma coletividade. E aí tá. O terceiro, quando o terceiro aparece, o terceiro gera um problema. Por quê? Porque o terceiro, ele impõe uma questão. Perdão, o terceiro, ele impõe uma questão, né? Como é que eu distribuo a minha responsabilidade entre muitos outros sujeitos? Porque, sei lá, eu estou numa ilha deserta, sou eu e uma outra pessoa. Eu, Robinson Crusoe, estou numa ilha deserta com o Sexta-feira. O Sexta-feira está com disenteria e precisa da minha ajuda. Eu tenho uma responsabilidade infinita pelo cuidado com o Sexta-feira. Agora, estou eu, o Sexta-feira e o Tarzan numa ilha deserta. Sexta-feira está com disenteria, precisando do meu cuidado, mas o Tarzan acabou de levar uma mordida de um tigre e também precisa do meu cuidado. Aqui tem um problema. Como eu distribuo a minha atenção, o meu cuidado, o meu dever de cuidado, diante de necessidades que são diferentes? É aqui que surge para o Levinas o direito. O direito, ele sempre vem com essa entrada do terceiro. Não existe direito entre duas pessoas. A minha relação com outra pessoa, exclusivamente com outra pessoa, se fôssemos, sei lá, aquele filme que eu odeio, A Lagoa Azul, se fosse A Lagoa Azul, não há relação jurídica no filme A Lagoa Azul. Assim como naquele outro Inimigo Meu, que é uma versão alienígena de A Lagoa Azul. Não há relação jurídica entre o cara e o alien em A Lagoa Azul, perdão, em Inimigo Meu. E a minha relação com o outro, com o rosto do outro, né, é uma relação imediata de acolhimento. A relação jurídica acontece quando entra um terceiro e eu sou obrigado a perguntar, olha, mas são dois outros, como é que eu distribuo o meu cuidado? Como é que eu me relaciono com esses dois outros, que são, inclusive, outros um para o outro, vamos dizer assim. Então, ele vai dizer, olha, quem são, portanto, o outro e o terceiro, um pelo outro? Que fizeram um ao outro? Quem tem precedência sobre o outro? Quais necessidades eu devo priorizar? Aí eu coloquei esse filme aqui, A Escolha de Sofia. Né? A Escolha de Sofia eu acho um filme muito interessante, não sei se você conhece. Né? É uma mãe judia que está indo para um campo de concentração e ela tem que escolher entre os dois filhos dela quem vai ser morto e quem vai sobreviver.
quem vai para a câmara de gás naquele exato momento e quem vai ficar com ela no campo de concentração. Se fosse um filho só, não tinha relação jurídica aqui. É uma relação ética imediata. Como são duas crianças, se coloca um problema jurídico. Qual é o critério mais justo para escolher? Percebe? Ela escolhe um dos filhos, não vou dizer qual é. E vira o grande trauma da vida dela. Né? O filme, na verdade, é sobre isso, sobre o impacto que a decisão dela causou sobre ela. Mas o direito, a necessidade, a preocupação com a justiça, que é uma preocupação com a equidade, né? Como eu vou tratar igualmente dois iguais, ou desigualmente dois desiguais, que seja, né? É uma preocupação que ela não pressupõe só duas pessoas. Numa relação jurídica, de fato, bilateral. A relação jurídica ela sempre pressupõe três pessoas. Ela pressupõe a entrada do terceiro. E aí, só para fechar, prometo, né? Aí o Levinas, ele vai dizer, ó, saberei eu o que é meu próximo relativamente ao terceiro? Saberei eu se o terceiro está de acordo com ele ou é sua vítima? Quem é meu próximo? Por consequência, é necessário pesar, pensar, julgar, comparando o incomparável. Eu acho maravilhosa essa expressão, comparando o incomparável. Porque todo indivíduo é incomparável, todo indivíduo é único, todo indivíduo é absolutamente estranho. Mas, se eu tenho dois outros, né, dois sujeitos, eu sou obrigado a estabelecer algum parâmetro de comparação. E para o Levinas, a função do direito e a função da justiça é essa. O direito, ele cria instrumentos para que eu lide com a outridade, né, com a alteridade de mais de um próximo, de mais de um outro. É muito interessante, porque ele está construindo uma outra referência para pensar o direito. Ele é um crítico muito duro do positivismo e que não apela para o direito natural. Mas, ao mesmo tempo, é um imperativo ético. O direito ele precisa ser um instrumento de amor, em última instância, né? Mas de um amor equilibrado. Né? O direito ele precisa estabelecer critérios para ponderar as diferentes necessidades de cuidado de diferentes outros. Um direito que escapa disso, um direito egóico, né, como é o direito ocidental, né, um direito centrado na preservação dos meus interesses individuais privados, né, ele não realiza esse imperativo de justiça, que é o imperativo básico da minha vida humana. Ele vai dizer, olha, o direito judaico, o direito dos povos semíticos, né, ou a gente poderia estender isso para o direito iorubá ou para o direito indígena, o direito dos povos que pensam em termos de sujeito-sujeito antes da relação sujeito-objeto, é um direito que atende melhor a esse dever de amor e de cuidado. Né? Não é simplesmente... veja, né? Isso que eu acho que é um ponto que eu acho muito interessante também. Né? Não é simplesmente que eu ame o outro como espécie de afeto, de emoção. Eu tenho o dever de amar o outro. No sentido de que eu tenho o dever de cuidar do outro. Não é que eu gosto dele porque ele me faz bem. Isso é irrelevante. Eu tenho o dever de amar o outro. Aliás, quanto mais bizarro, medonho, feio, sujo, pedido ele for, maior o meu dever de amar o outro. E o instrumento que eu tenho para garantir isso em um mundo plural, se nós vivêssemos em uma ilha deserta, só duas pessoas, isso não seria um problema. Isso se torna um problema porque a gente vive em sociedade em que há interesses conflitantes. Mas a solução, a única solução para isso é construir um direito que tenha a justiça como o seu imperativo. Digamos assim, justiça entendida nesse critério. Que é um critério, na verdade, que parece muito amplo, mas, na verdade, é muito restrito. O que é a realização da justiça? Né? A realização da justiça é a tentativa de estabelecer os limites da minha responsabilidade infinita. Se eu tenho uma responsabilidade infinita para com o outro, mas eu tenho uma responsabilidade infinita para com o outro, essas infinitudes, elas colidem. Vocês percebem? Reitero, né? Se eu estou numa ilha deserta, só eu e o Sexta-feira, só eu e o Robinson Crusoe, tudo que eu puder para garantir a preservação da vida dele, eu tenho que fazer. Mas se eu estou numa sociedade plural, com várias pessoas, né, ambas necessitando em alguma medida de cuidado, e todos nós necessitamos de cuidado, porque todos nós somos seres carentes, então eu preciso criar critérios públicos
por meio dos quais eu distribua a minha responsabilidade, o meu dever de cuidado, de uma forma que ela seja isonômica. Para o Levinas, a base do direito precisa ser essa. Naturalmente precisa ser essa. Dante. Em conflito. Porque parece que a crítica do Zizek faz certo sentido, porque realmente exige um grau de otimismo, porque, por exemplo, numa relação de mim para com o outro, só faz sentido eu respeitá-lo incondicionalmente, levando em consideração de que ele pense, querendo ou não, ou me entenda desse modo também, porque por exemplo, se eu não tenho um estabelecimento jurídico, o que impede que ele efetivamente me mate? A não ser que ele também parte dessa mesma concepção de amor incondicional que eu tenho que ter para com ele. Exato. Porque se ele não tiver isso, eu vou amar o quê? Ele vai tá bom, me esfaqueia. Pro Então, Levinas, é um salto no escuro. É um salto no escuro. Eu confio integralmente no outro, esperando que o outro faça, né, por mim aquilo que eu faço por ele. Mas é sempre é uma aposta arriscada, mas ela é constitutiva da existência humana, até porque eu nasço num mundo totalmente desprotegido. Eu sempre dependo da bondade de estranhos, né? Porque os nossos pais são sempre estranhos. Nada impede que eles nos joguem na caçamba. Se os meus pais não me jogaram na caçamba, foi por um ato de caridade, de caridade com outro, totalmente outro, com outro estranho, que não fez nada por eles até aquele momento, né? que é completamente dependente. Para o Levinas, a gente precisa partir de uma ética que, no fundo, se abra a essa percepção da nossa precariedade, da nossa absoluta labilidade, né? Da nossa absoluta dependência. Nenhum sujeito é de fato autônomo. Eu não sou o Rodrigo Hilbert vivendo no mato e criando a minha casa do nada. Eu dependo necessariamente das outras pessoas para existir, né? E essa dependência é o pressuposto básico para a ética dele, no fundo. Tranquilo, gente? Podemos fechar? Ele tem uma expressão que eu acho bonita, né? É resistir a um para salvar o outro, escolher entre eles. No fundo, é isso que o direito permite. Né? Ele permite que eu resista a esse dever de cuidado com o outro, estabelecendo critérios para que eu possa distribuir a minha atenção entre mais de um outro. Eu só me pergunto, mas isso é de fato seu direito ou é direito do outro? Né? Eu só me pergunto isso dentro de um contexto com mais de duas pessoas. Se eu tenho 3 pessoas, eu já tenho uma relação jurídica. 2 pessoas, eu não tenho... Isso é muito interessante. Se eu tenho 2 pessoas, não é uma relação jurídica. Se eu tenho 3 pessoas, já é uma relação jurídica. Necessariamente. Tranquilo, gente? Pode ser uma relação jurídica ruim, como é o direito ocidental da perspectiva deles. O direito ocidental inteiro é um erro, até porque ele parte do pressuposto de preservação dos interesses do indivíduo. Ou eu tenho uma relação jurídica saudável, como para ele é o caso dos povos semíticos. Mas a relação com 3 pessoas é sempre uma relação atravessada pelo direito, uma relação atravessada pelo problema da justiça, o problema da questão do terceiro. Tranquilo? Vou fechar a gravação. Stop. Não terminei. Deixa eu ver.